Fala pessoal, tudo bem? Hoje um videozinho aqui de resenha, de troca de ideias com essa matéria aqui que eu achei bem interessante. 6 coisas que celulares antigos tinham que deixaram saudade. Lista reúne recursos que marcaram os modelos mais velhos de telefones celulares. Relembre celulares antigos da Nokia e da Samsung, além de recursos únicos presentes naquela época. Vamos ver aí se realmente procede ou não. Tá aí o famoso e amado Nokia tijolão. Esse aí o pessoal dizia que quando caía no chão, coitado do chão. O bicho era realmente bem parrudo e, cara, enfim, marcou época, né? Mas vamos aqui a primeira opção que eles levantaram aqui nessa lista de segurança e privacidade de dados. Esse seria o primeiro aspecto aqui, né? A privacidade de dados é um aspecto que está sempre em pauta em assuntos relacionados à internet. Com o smartphone isso não é diferente. Em celulares inteligentes, por conta de aplicativos e recursos, uma vasta quantidade de informações dos usuários é captada diariamente. Os sistemas operacionais têm trabalhado para otimizar a segurança, mas ainda assim algumas brechas e ajustes de apps podem impactar a sua privacidade. Em celulares antigos, porém, esse não era um problema possível, ou melhor, passível de tanta preocupação, principalmente por causa do acesso à internet, à web. É óbvio, né? Uma coisa até meio óbvia, até porque você não tinha acesso. Os primeiros telefones que começaram a trazer alguma coisa próximo de internet usavam uma tecnologia bem embrionária lá para a época, chamada de WAP. Eu lembro que eu ficava louco querendo aquilo, porque a internet em si ela já existia em computadores, né? Já estava ali de forma bem inicial em alguns laboratórios de escolas e faculdades, mas para o grande público, isso eu estou falando ano de 2003, 2002, né? Nos celulares era uma coisa que não existia, a gente realmente tinha aqueles telefones ali da Nokia, né? Coisa que para hoje aí para garotada é algo impensável, mas para nossa geração, para nossa época lá, início dos anos 2000, era o que a gente tinha. Então o máximo que se falava de internet nessa época era esse tal de internet via WAP, que era bem parecido ali, alguma coisa parecida com rádio, né? A conexão, não se dependia das antenas e tal. E o que chegava era notícias, horóscopo, informações sobre o trânsito, era algo bem, de forma bem inicial mesmo, bem embrionária. Então privacidade e segurança de dados naquela época, pelo menos em matéria de telefonia celular, era algo que não existia, vazamentos, nem coisas do tipo. Para você clonar um telefone, era realmente, o cara tinha que ser muito bom, porque já estávamos na era do GSM, do chip, e a clonagem de chip, até hoje, não se tem notícia no mundo de que tenha sido clonado ali fisicamente, né? Você tem ali como você fazer, burlar alguns outros mecanismos, mas clonar a linha da pessoa e tal, grampear, era uma coisa muito difícil. Depois, com o passar do tempo, foi ficando mais fácil, que aí você consegue grampear o aparelho em si, né? O telefone, e não diretamente o chip. Segundo item aqui das 6 que a gente vai ver: bateria duradoura e facilmente removível. Isso eu sinto muita saudade. Manter o celular funcionando por dias sem necessidade de recarregar era uma realidade possível antes. Hoje, por outro lado, boa parte dos smartphones precisam ser recarregados diariamente. Isso acontece porque as baterias não acompanharam de igual para igual a evolução dos telefones, que atualmente contam cada vez mais com recursos e características demandantes de uma quantidade crescente de energia. Lembrando que a matéria vai continuar, vou deixar o link aqui para vocês aqui embaixo para quem quiser terminar de ler, mas é basicamente o que eu vou comentar. Outra coisa que continua sendo óbvia até, né? Você tinha uma bateria duradoura. Agora, o lance de ser removível, ainda hoje existem, pouquíssimos, mas ainda tem alguns telefones, pelo menos isso começou a ser abolido em 2015, 16. Até lá, até nessa época aí, a Samsung trazia sim alguns modelos de Galaxy, os primeiros modelos de Galaxy 1, 2, se não me engano o 3 também, até o 4, você conseguia a bateria removível, né? Ou que para muitos não sabem nem o que eu estou falando, é justamente isso que a gente está vendo aí. Você conseguia tirar a bateria. Na verdade, você era até obrigado, em alguns casos, a tirar a bateria para inserir o chip, para inserir cartão de memória. Hoje em dia, as baterias elas são seladas, né? São internas ali, você não tem acesso. Uns dizem que é uma estratégia da indústria para você estar indo sempre comprar bateria nova, para você estar sempre trocando e tal. Outros dizem que é por precaução, porque a gente teve sim vários problemas de explosão, principalmente da Samsung, né?
mau funcionamento das baterias. Então seria ali teoricamente uma proteção, porque estaria selada dentro do telefone. Então, enfim, existem várias teorias. O fato é que tiraram essa opção da gente. Você conseguia trocar a bateria muito facilmente, e com isso também muitas pessoas compravam baterias genéricas, baterias que não eram originais, aí botavam no aparelho, o aparelho pifava, enfim. Seja lá por qual motivo for, eu sinto muita falta disso. Eu acho que era muito mais simples, né? Era menos um serviço que a gente tinha que levar em autorizada para fazer. Você mesmo substituía a bateria. E com relação à duração, é meio óbvio, era aquilo que eu ia falar. Os telefones hoje em dia estão cada dia mais modernos, é uma tela que consome muito mais, são a memória, processador, tudo isso, né? A memória vai mantendo os aplicativos ali em segundo plano, vai armazenando, isso vai consumindo mais bateria, GPS, dados de 4 e 5G, Wi-Fi, por aí vai. Terceira opção, rádio nativo sem necessidade de acesso à internet. Em smartphones, o simples ato de ouvir músicas ou programas demanda a instalação de alguns aplicativos específicos, em boa parte dos casos de um plano de assinatura também, seja uma biblioteca de arquivos ou um agregador de podcast. É preciso instalar apps para praticamente qualquer coisa que se queira consumir, inclusive no simples caso de se querer ouvir uma rádio. Aqui também um outro parêntese, porque existem muitos modelos que ainda trazem, e é verdade, é fato que tem sido abolido, por exemplo, nos telefones da Motorola, que é uma linha que eu já tenho aí há bastante tempo, pelo menos desde 2019. E para cá, geralmente eu tenho 2, 3 modelos assim por conta de conteúdos, eu vou comprando e tal. E eu sempre tô tendo Motorola e Samsung. Na Samsung, até eu lancei o S23, 4, que eu não tive esses, mas eu tive modelos intermediários ali da Samsung, o A71 e outros modelos, que tinha sim rádio FM, sem necessidade de Wi-Fi. A Samsung parece que tem mais interesse nisso, posterga mais isso. A Motorola, esse, por exemplo, o Edge 30 não tem, né? Até 2020, 2021 a Motorola trazia ali alguns modelos, mas no caso da Motorola são mais modelos de entrada, a linha G, a linha E, essas linhas da Motorola têm rádio FM sem a necessidade de você ter que instalar um aplicativo. Aí vai de operadora para operadora, ou melhor, de fabricante para fabricante. Cada uma tem uma espécie aí de vantagem nisso ou não. É a mesma coisa dos fones de ouvido, né? Cada dia mais está sendo abolida a entrada do fone P2. Eles estão tirando isso. O motivo não se sabe, não existe um motivo. Custo não é, isso não é caro. Eu realmente não sei. Talvez seja pelo desuso mesmo, né? Acabou sendo uma coisa que acabou caindo em desuso. Ninguém usa praticamente mais fone com fio. Então eles tiraram isso, talvez até para aproveitar melhor o espaço do telefone, deixar ele mais fino, mas tá aí, rádios sem necessidade de acesso à internet. Segundo a lista aqui, isso eu não concordo, ainda temos muitos aparelhos com rádio FM. Vamos lá para a quarta opção da lista. 4. Praticidade de uso. Atualmente, um único celular pode permitir a realização de várias tarefas, desde tirar fotos até pagar uma conta do banco. No entanto, apesar de entregarem muitas facilidades, os smartphones podem dificultar o uso em termos de praticidade. Isso porque, para quem não está familiarizado com essas tecnologias, o primeiro contato pode ser bastante trabalhoso. Até mesmo as atualizações de sistema ou a migração para modelos diferentes demandam um tempo de adaptação, especialmente entre usuários de idades mais avançadas. Também, né, isso é uma constatação óbvia, cada vez que a tecnologia vai evoluindo, a gente vai tendo dificuldade com as pessoas mais velhas, isso é um fato. Talvez daqui a 20, 30 anos, o que a gente tem hoje de tecnologia, talvez não, né? Com certeza vai estar ultrapassadíssimo e a gente vai ter que se adequar às tecnologias da época. Então, quando nós formos idosos, os nossos netos, bisnetos e por aí vão estar usando uma tecnologia muito mais avançada do que a gente está usando hoje, e a gente vai se adequar lá à tecnologia da época. A diferença é que a gente já vai estar mais inserido numa tecnologia pela qual a gente foi passando ao longo dos anos. Então não vai ser algo que a gente vai sofrer assim, sabe, aquele boom, vai cair no nosso colo e toma, se vira. Não, a gente vai se adaptando e vai evoluindo com a tecnologia. Diferentemente da minha geração e da geração talvez dos nossos pais, né? Que de repente, do nada, a tecnologia chegou de uma forma que tomou conta praticamente da noite para o dia. A gente teve uma evolução muito rápida com a chegada dos smartphones, né? As coisas mudaram absurdamente. E a gente está falando de 2007, que foi quando saiu ali o iPhone, quando ele foi lançado. O iPhone foi o modelo para os outros, né? Dali começou essa coisa de smartphone que não parou mais. Então, cada dia mais a gente está
evoluindo e uma praticidade que talvez para os telefones de hoje talvez não sejam tão práticos como os antigos, né? Mas por conta do uso, né? Eu particularmente penso assim, também não concordo com essa quarta opção aqui não. Essa sem dúvidas, né? Essa sem dúvidas, até foi a primeira coisa que eu comentei com vocês, né? Maior resistência a quedas. A resistência dos telefones antigos é algo emblemático, principalmente no que diz respeito aos modelos clássicos, como esse que a gente está vendo aí da Nokia. O upgrade para os telefones celulares mais modernos trouxe uma reformulação em termos de design e composição, o que acabou impactando diretamente na resistência. Isso porque o que era feito totalmente em plástico antes, hoje conta com partes de vidro, como o caso do iPhone, e também dessa forma os smartphones podem passar a impressão de fragilidade, demandando o uso de películas, capinhas e por aí vai. Isso é um fato. Contra isso não tem como a gente argumentar, né? Realmente, antigamente, os telefones eram muito mais resistentes. Eu não tô falando só desses Nokia, até porque ali era o corpo praticamente todo de plástico, né? Um plástico bem reforçado, um plástico de muito boa qualidade, numa telinha minúscula, monocromática, né? Alguns aparelhos não tinham nem tela, o visor não era nem de vidro, era uma espécie de um plástico, não era bem plástico, é algo parecido com uma resina, um acrílico, alguma coisa assim. Então alguns modelos nem vidro tinham ali naquela telinha. Então a chance de quebrar aquilo ali era só se a pessoa realmente, sei lá, caísse de um prédio ou passasse um carro, um ônibus passasse por cima. E ainda assim o conserto era bem barato, como eu tô falando, barato em termos, né? Porque naquela época também a tecnologia, enfim, era o que a gente tinha na época. Mas era um conserto mais em conta, você tinha uma assistência maior, pessoas que mexiam bastante com isso e tal. E o visor era relativamente barato, que era um visor monocromático, então o custo era bem irrisório, né? Eu lembro que eu cheguei a trocar uma tela uma vez de um Nokia que eu tinha, e pra época era algo como se hoje fosse, vamos botar aí, R$50, né? É um dinheirinho legal, mas não é algo que vai né? Algo que vai te impactar o teu orçamento. Não, é um dinheirinho que faz uma falta ali, claro, né? Cinquentinha é cinquentinha, mas dá para consertar, dava para ir no bolso. E a sexta e última opção, designs inusitados. Aí sim, né? Como eu falei também, a gente estava iniciando na era dos smartphones, na verdade, dos telefones celulares, né? Nessa época a gente nem falava em smartphone ainda. Isso aqui, esses modelos aqui, a gente tá ali, o que? 99, 2000, de 99 para 2000, com aquela virada de chave, o boom do milênio, né? Começou ali a ATL, desembarcou aqui no Brasil, outras empresas começaram na verdade a ATL é a Algar, que já é uma empresa brasileira, mas que tinha uma parceria ali com umas empresas americanas, começou a comercializar telefones celulares aqui no Brasil, depois veio a Telefônica, ou a Telefônica veio primeiro, agora não lembro, mas enfim, eu tô falando nessa época aí, entre 99 e 2007, a gente viveu isso aí, quase 10 anos, né, de 98, 9 até 2007, a gente tá falando desses aparelhos aí. Então, de fato, os designs eram os mais loucos possíveis. Tinha o tal do telefone do olho azul, né? Ó, vamos lá. Hoje a maioria dos celulares segue o mesmo modelo de tela inteira, que é esse modelo que o iPhone praticamente segmentou, né? Com câmera frontal e traseira. Ao longo das 2 décadas anteriores, porém, o cenário não era exatamente esse. É justamente isso que eu tô falando, né? 20 anos atrás. De celulares em formato de gota a outros com design exclusivos para jogos, como foi o caso do nosso querido e amado. Eu tive vários desse aqui, que tem vídeo aqui no canal. Chegou uma hora que eu fui o rei do N-Gage, eu tinha uns 5 N-Gages aqui. Fiz vídeo, tá aqui no canal, porque não me deixa mentir. Que era esse formato aí, cara. Esse formato que foi duramente criticado na época, que é esse formato que o pessoal brincava que parece um pastel chinês e tudo mais. E pra você falar era horrível, porque você tinha que virar o telefone. Ele tinha que ficar assim que a gente tá vendo aí na orelha. Ficava dessa forma assim pra você falar. Ele até tinha um par de fones de ouvido para você usar ali para fazer as ligações, mas enfim, quem é que usa isso no meio da rua? Mas eu nunca aceitei as críticas ao N-Gage, eu sempre fui um defensor dele. Ele foi um projeto que teria tudo para ter dado certo se não fosse as cabeçadas que a Nokia deu na época, né, de não ouvir alguns desenvolvedores. Ele quis competir com o Game Boy Advance, mas a proposta não foi muito bem aceita.
principalmente pelas falhas. Por exemplo, pra vocês terem uma ideia, para você trocar o cartuchinho de jogo dele, você tinha que tirar a bateria. Consequentemente, você desligava o console. Então, foi um projeto, né, meio burro. Então, depois no N-Gage QD, que foi um modelo que veio posterior, eles consertaram isso, né? E, consequentemente, tiraram outras coisas. Então, assim, foi uma jogada errada da Nokia. Mas é um telefone que eu tenho muita nostalgia, eu gosto muito desse telefone, cada vez que eu olho para ele, eu me remete a um momento muito gostoso da minha vida. Então tá aí, uma lista de 6 coisas do porquê que os telefones antigamente eram melhores. Dessas 6, talvez eu concorde aí com 2, talvez. Mas é fato que uma hora ou outra as coisas iam evoluir, a gente ia... não dá para ficar sempre nostálgico, a gente tem que crescer, tem que evoluir. Se perguntasse hoje, prefere os telefones de hoje ou de antigamente? Claro que eu prefiro os de hoje, por tudo aquilo que eles entregam, poder de processamento, jogos, aplicativos, enfim, você vai ao banco, você faz tudo pelo telefone, né? Inclusive trabalhar. Então é lógico que os telefones de hoje são infinitamente melhores, mas como nostalgia, a gente relembrou aí um momento muito gostoso do início dos anos 2000 de saber por que os telefones antigos, pelo menos 6 itens aí que podem ser levados em consideração para dizer que eles eram melhores. Espero que vocês tenham gostado, um abraço, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima, fui!